de fato é importante o seu testemunho, afinal de contas, o senhor estava no meio de um atentado, né, de uma quebradeira, de uma baderna, e é importante, né, a fala aqui do senhor para poder esclarecer alguns fatos. A senadora Elisiane Gama, ela perguntou ao senhor se o senhor era filiado ao partido do PT, o senhor disse não, claramente, né, como uma tentativa de te afastar, né, da esquerda, mas pelas suas curtidas do perfil principal, que o senhor tem o direito de fazer, não é nenhum crime, há uma clara ala ideológica, e não é nenhum crime de fato ser de esquerda, mas é importante elucidar esses fatos aqui pelo contexto que nós estamos. Então o senhor ali inclusive já, né, solicitou fotos, já cedeu, né, fotos para o MST, para o então vice-presidente Alckmin, curtidas ali ao então filho do atual presidente da República. Enfim, é somente para elucidar, por não fazer uma tentativa de te afastar de um espectro político. Mas enfim, é só para deixar claro isso daqui. Eu gostaria, senhor Adriano, que o senhor, por gentileza, respondesse como foi o trajeto, desde que você chegou até o momento onde você tirou aquelas fotos que foram mostradas aqui nos vídeos, até o momento da sua saída. Por gentileza. Como eu disse, eu estacionei ali no Ministério da Justiça, atravessei ali entre o Ministério da Justiça e o Ministério aquele primeiro ministério, e desci a esplanada. O bloqueio ali próximo ao Congresso Nacional aqui já estava, as pessoas já tinham entrado no Congresso, e de cima da rampa eu vi que as pessoas estavam entrando, tinham entrado ali no Palácio do Planalto. Foi quando eu desci, porque estava tendo um embate ali entre a polícia e eles, ali em frente ao Palácio do Planalto, próximo ao sinal, e eu fui para a rampa porque a rampa ficava numa área lateral da linha, né? Uhum. Quando tem um tiro, aquela ação de manifestação, aí eu fiquei na rampa, foi nesse momento. Durante todo esse trajeto, o senhor sofreu alguma hostilização por parte daquelas pessoas? Sim. Mas e ainda assim, como o senhor conseguiu chegar até esse momento para poder tirar essas fotos? Excelência, nós somos treinados pela Reuters. E dentro desse treinamento existe posições de comportamento para que possamos nos desvencilhar de certo tipo de agressão. É que o senhor disse que o senhor estava sentindo um atentado com a sua própria vida, nas suas palavras, correto? Alguns lugares, em alguns lugares, sim. O senhor, inclusive, chegou a mencionar na resposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que havia uma pessoa com um taser. Sim. Correto? Sim, um taser. Em qual local foi isso? O senhor sabe descrever para a gente? Foi ali no segundo andar do Palácio do Planalto. Há câmeras nesse andar, correto? O senhor me lembra mais ou menos o tempo, o horário que foi isso? Foi depois disso, não sei... Foi depois das fotos, então? Foi. Tá, é válido a gente verificar, claro que o senhor está com um testemunho, porque é uma pessoa, né, o senhor disse, inclusive, se esquivou, né, para poder fugir dela, que ela estava tentando. É importante a gente, iremos verificar essas suas falas. O senhor disse que essas pessoas, eles pediram para o senhor deletar as fotos, correto? Sim, senhor. O senhor, ele se deu satisfeito após o senhor deletar algumas fotos somente? Sim. Porque eu vi que uma das fotos, a principal, só um minutinho, por gentileza, eu vi que o senhor foi publicado, né, pela Reuters, a foto principal, né, que está aquela pessoa ali chutando, ele inclusive espera o senhor. O que gera nas pessoas, eu quero deixar isso aqui claro, quando veem essa filmagem, senhor Adriano, é que essa pessoa que até então estava dando um golpe de Estado, eu acredito que ninguém pararia para poder cometer um ato criminoso, ainda mais ser registrado dessa forma. Então o que gera estranheza é essa espera desse homem, né, que estava quebrando ali patrimônio público, para te aguardar, para poder fazer isso e tirar a foto dele, e depois esse mesmo homem pedir para poder deletar essa foto. Então o senhor não acha assim, um pouco contraditório? Porque é isso que as pessoas não estão entendendo, de que o mesmo homem que esperou para poder tirar a foto, para que ele mesmo depois peça ao senhor para poder deletá-lo. É isso ainda que eu particularmente não consegui entender. Excelência, eu estava num canto ali da próxima entrada do acesso ao gabinete, ali daquele corredor, e eu fiquei de uma maneira discreta ali. Inclusive, quando eles chegam naquele primeiro momento, eles não me veem. Quando eles não me veem, ele para e olha para os colegas dele ali, para as pessoas que estavam com ele. Porque nesse momento o senhor sentiu que o senhor poderia ser hostilizado, correto? Não, porque a gente trabalha dessa maneira, mais discreta. Sim, mas na sua fala, né, o senhor disse que o senhor é hostilizado, ficou óbvio para poder tirar as fotos, mas o senhor depois retorna para poder tirar as fotos. Assim, uma pessoa que está, óbvio, o senhor disse que o senhor foi treinado, é claro, né? Mas uma pessoa que está sentindo um atentado ali à sua vida, obviamente está tentando ali fazer o seu trabalho, eu quero juntar isso só com a narrativa que está sendo colocada aqui pela esquerda, de que em um momento onde pessoas ali estão tentando dar um golpe de Estado, elas estão se preocupando com isso. É só isso que eu quero compreender. De que como este homem que aguardou o senhor para tirar foto, depois esse mesmo homem preocupa, pede para poder o senhor deletar essa foto e o agradece como se em um determinado momento eram bolsonaristas, terroristas, agressores de jornalistas, e no mesmo momento ele muda o seu espectro, né, ele muda o seu clima e fala: valeu, parceirão, tamo junto aí, obrigado por ter deletado a foto, pode continuar seu trabalho.
Eu só quero dizer o seguinte, talvez o senhor esteja até correto nas suas respostas. Eu só estou querendo deixar claro que a narrativa que a esquerda está tentando utilizar, ela é falsa até mesmo por conta disso. Nós vimos aqui a própria Elisiane Gama mostrando vídeos anteriores do então presidente Bolsonaro, atacando terroristas, atacando jornalistas, como se isso fosse um precedente de tudo que aconteceu ali com você, sendo que você saiu ileso. O senhor sofreu alguma agressão durante todo o tempo que o senhor estava ali? Agressão física? Agressão física. Física, não. Não, nenhuma agressão física. Tá bem. Era só isso que, nesse momento, eu gostaria de perguntar. Agora, eu quero elucidar aqui algumas coisas, esclarecer algumas coisas. Quando foi dito aqui a respeito de outros demais jornalistas, senhor Adriano, o senhor tem uma vasta experiência, né? O senhor tem mais de 20 anos aí como jornalista. Quando outros deputados, senadores disseram que a respeito de outros jornalistas que foram perseguidos, como, por exemplo, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o próprio Terça Livre, houve risadas, sabe, de deboche, como se essas pessoas não são jornalistas. Sendo que essas pessoas aqui, como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, tiveram cancelados seus passaportes. O Terça Livre, por exemplo, foi fechado, e eu duvido alguém aqui falar o porquê. O Alan dos Santos, por exemplo, tem um mandado de prisão, houve busca e apreensão no Terça Livre sem encontrar absolutamente nada. E boa parte desta imprensa está aqui, inclusive, como, né, te prestando um apoio, não acho nenhum erro nisso, mas te prestando um certo apoio. Eu vejo que é bom parar esse momento aqui para poder refletir o papel dessa mídia, que, ao mesmo tempo que está pedindo por liberdade de imprensa, e muitos cito eles aqui, que estão indignados por o senhor estar aqui como uma mera testemunha dos fatos, não se indignam quando, por exemplo, o Paulo Pimenta, ministro do Lula, ele debocha em uma pergunta para Raquel Landim, dizendo: você é formada em jornalismo? E não há nenhuma nota a respeito disso. Não se indignam quando Délis Ortiz, é agredida fisicamente em uma vinda de um ditador para aqui, onde no país dele não há liberdade de imprensa. Então, o que de fato essa liberdade de imprensa busca? Uma liberdade para poder defender algo que eles defendem somente, e aquilo que é o contraditório não pode existir mais na imprensa. Porque quando é um pessoal de direita, é extremista, bolsonarista, terrorista, como estão tentando colocar aqui nas pessoas barreneiras que cometeram crimes. Agora, quando é um ditador que vem até aqui, senhor Adriano, tratam ele como quase que um democrata. A liberdade de imprensa, por exemplo, em Cuba, com o seu ditador Miguel, não há. E ainda assim você vê a própria imprensa cavando o seu próprio buraco. Eu digo hoje, para a imprensa brasileira, de que é incrível a parcialidade disso tudo. E até mesmo para poder esclarecer os fatos aqui, o senhor perceba que eu não fiz nenhum ataque ao senhor ou à imprensa, e nunca o fiz, a não ser deixar bem claro que há posicionamentos parciais na imprensa. E isso precisa ser feito. O senhor é um profissional, assim como os outros demais profissionais que estão aqui. Eu entendo que o senhor estava ali tirando fotos, por mais que seja um ato criminoso, estava tirando fotos, mas existem perguntas, existem questionamentos que precisam ser elucidados, e por isso que nós estamos aqui para poder fazer isso. Agora, eu pego esse momento tão importante que o Brasil está vendo, que as pessoas estão, sabe, com os ouvidos atentos, para poder deixar isso claro. A imprensa não pode ser conivente, ou coautor, ou cúmplice da ditadura, seja de liberdade de expressão, de imprensa, que está acontecendo. Caso contrário, isso também um dia virá para vocês também. Estou satisfeito. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, senador Magno Malta. Senhor Adriano, senadores, senadoras, deputados, deputadas. Senhor Adriano, foi uma luta muito grande para que o senhor viesse aqui fazer as suas explicações, e, dado a importância e o susto do governo, dos governistas, quando apareceu a sua imagem e aqueles manifestantes, e nós tivemos muita luta. Nós tivemos muita luta para que aprovasse a sua vinda, e ninguém tem qualquer intenção de hostilizá-lo. De mim, jamais. Até porque a linha que eles traçaram, existem momentos que são muito parecidos com o impeachment da Dilma. Circulava pelos corredores, até dentro do plenário, uma equipe que foi contratada para fazer um documentário independente, internacional, e não era nada disso. E que acabou se relacionando com deputados, com senadores, e no meu caso até insistiram para passar um dia para ver como era o meu dia. E eu cedi. Foram até a academia comigo, eu os respeitei, muito aparato. Filmaram o meu gabinete, e depois tem um trecho ridículo nesse tal documentário, em que eles mostram
Eles mostram no documentário exatamente um momento em que nós estamos orando, achando que aquilo nos ridiculariza, muito pelo contrário, nos orgulha muito, se é que eu posso ter algum tipo de orgulho. Mas, num primeiro momento, senhor Adriano, o que é que eu entendi? Aquilo, eu olhei essas imagens, vi essas imagens e imaginei, eles estão fazendo um documentário do golpe. Esse rapaz foi contratado. Ele foi chamado como profissional. Quem o chamou? Quem o contratou? Até porque, veja a minha dúvida e o meu raciocínio. As pessoas que estão lá, supostamente baderneiras, em que o senhor faz a foto, depois ele volta e põe a mão no seu ombro, e uma mão de amigo, é só olhar a expressão corporal, ele põe a mão no seu ombro, ele está brigando com você. Conversa com você, você mostra a foto para ele, ele olha, gosta, ele vai, você repete, essa foto você não deletou, essa vazou. Ele saindo assim de costas, uma foto famosa. Essa foto é famosa. Foi o senhor que fez essa foto? Sim, senhor. Pois veja, o meu raciocínio é que o senhor estava ali como um profissional para cobrir e fazer um documentário depois do que aconteceu, para dar legitimidade mundial a esse golpe, como eles fizeram no impeachment da Dilma. Que o filme foi até indicado para o Oscar. Mamãe me acorde. Um troço amadorzão. Mas até fiquei alegre que um filme indicado para o Oscar tem Meu Gabinete Orando. Acho que aquela parte foi boa. E aí eu falei assim, Adriano foi contratado por alguém. Como eles querem saber quem foi o financiador do golpe, quem idealizou o golpe, a minha intenção é saber quem é idealizador desse documentário. Quem convidou o senhor? O senhor estava como um profissional, na minha visão. Um profissional da fotografia respeitado. Seu currículo está aí. Nada para tocar no seu currículo. E nem na sua opção ideológica. Isso é problema de cada um. Mas o cara vai lá e vê a foto e gosta de te dar a mão. Ninguém bate a mão assim do outro quando está hostilizando. Valeu, parceiro. Me desculpe. Eu não sou psicólogo, mas eu sei fazer leitura. Aquilo ali foi de amigo. Assim, de amigo agradecido. Não que o senhor tenha amizade com ele. E, senador, deputado Felipe, só um pouco de lado aqui. E a outra coisa que me chama a atenção é que eu vivi e ainda vivo dentro da Papuda. Aqueles manifestantes que estão todos limpinhos, assim como o senhor não foi preso, a minha estranheza, Adriano, é que nenhum deles estava na Papuda. E nenhuma daquelas mulheres estavam na colmeia. Eu vi diversas vezes aqueles vídeos, e quando chegava na colmeia, dizia, qual de vocês estiveram lá? Porque não tem jeito, está filmado. Vocês vão pagar pelo crime. Ninguém se apresentava. Mas essa mulher loira, tem uma mulher loira, eu não podia entrar com o meu celular, não entrei, eu descrevia. E comecei a prestar atenção nas imagens. E na Papuda eu não achei um desses que estava naquela encenação. Então eu preferi acreditar e dizia aos deputados, esse rapaz foi convidado para um documentário. Porque ninguém entra, não há um empurrão no senhor. E veja, o jornalista tem que ser respeitado mesmo. Ninguém tocou um dedo no senhor. O jornalista precisa guardar a sua fonte, sim, mas aqui não é questão de fonte. O senhor estava dentro na minha cabeça, um documentário e vendo uma cena criminosa. O senhor se torna conivente com o autor daquilo. O senhor, pelo menos, dessas famílias de 2.000 pessoas presas, o senhor corre o risco de responder processo de 2.000 pessoas que foram presas, mas aqueles não estão. E eu estou dizendo ao senhor, porque eu tenho conhecimento já de que o senhor vai responder esses processos dessas pessoas. Então, quando o vídeo é colocado ali pelo senador Girão, ninguém defende o Constantino, o Adriles, o Alan dos Santos, são como escórias do jornalismo. O Exaldo Eustáquio, a Ana Paula Rankin, todos esses jornalistas perseguidos da Jovem Pan, o Pavinato, ninguém defende ninguém. Ninguém segura a mão de ninguém. A esquerda, numa manifestação, estoura um rojão no rosto de um cinegrafista da Bandeirante. Ninguém fala nada disso. Mostrou-se ali Jair Bolsonaro, no seu jeito Bolsonaro de falar, que não tem uma agressão, mas tem lá fora, e que teve um soco, não deu para filmar o soco, mas o soco de Délis Ortiz deu para ver. O soco que Délis Ortiz tomou de um segurança de Maduro, uma jornalista qualificada, respeitada, com uma história no país, e eu vi pouca manifestação até da sua própria empresa. Não vi discursos fortes de defesa aqui no Senado. Se teve na outra casa, tudo bem. Aqui eu não vi. Então, a mim, senhor Adriano, entristece o fato
de que essa narrativa não cola, porque nós já sabemos qual é o relatório final. Todos nós já sabemos como é que vai ser. Vamos fazer um relatório separado e já sabemos o que é. É quem financiou o golpe, quem foi o autor do golpe, e tem até a minuta do golpe do Google. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver a minuta do golpe do Google. É só o senhor dar um Google que o senhor vai encontrar. Então, para tanto, eu precisava colocar isso aqui. O senhor me confirma que essa foto é sua, o senhor não deletou, essa aqui, e esse foi o cara que botou a mão no seu ombro, esse é o cara que voltou para refazer a foto, para refazer o vídeo. Aquilo é coisa produção, é coisa de produção, é coisa ensaiada. Por que eu vim falar daqui, senhor presidente? Eu quis dizer ao presidente Arthur Maia, quando cheguei aqui, tentei falar ao ouvido dele, como amigo, não de fazer pressão e nem de tentar teleguiar ninguém, mas me senti entristecido. E ao me sentir entristecido, só fui comunicar porque, como ex-segundo vice-presidente dessa comissão, eu me senti ofendido pelo Flávio Dino, como membro da comissão, como membro da mesa. Eu me senti ofendido. Só fui compartilhar, assim, de uma maneira educada e respeitosa, como sempre o fiz. Estranhei a maneira como fui tratado. A razão pela qual eu me assentei aqui para falar, e é daqui que eu vou falar toda vez. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Magno Malta.